Everything they say about me, also like you do. Na 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 na, center of gravity, 'cause it's true. Na na na, everything they say about me. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live podcast Empresa 3.0. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Meu nome é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é como dar um feedback. Aqui no podcast Empresa 3.0, a gente ensina como tirar a sua empresa da bagunça através de uma metodologia que passa por contratação, engajamento da equipe, lucro, corte de custo e despesa e principalmente liberdade. Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Vamos para o que interessa para que a gente está aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho esse microfone aqui, porque eu estou meio alto aqui. Ficou bom? E aí, tudo certo? Tudo certo, empresário, empresária? Vamos lá, né? Vamos para o que interessa. Deixa eu me posicionar melhor aqui. E aí, você tem medo de dar feedback na sua equipe? Você tem medo de dar feedback neles? Como que é? E ter medo de dar feedback é mais comum do que vocês acham, viu? É muito comum um líder ter medo de dar feedback para a equipe. E, e aqui hoje, de uma forma muito simples, muito prática, a gente vai falar sobre isso, sobre outras coisas, sobre é, como vencer esse medo, né, do feedback de uma forma muito fácil, cara. E eu vou ensinar vocês aqui hoje. Então vamos lá, né? Anota tudo aí. E qual motivo que você tem medo, né? Qual motivo que você tem medo de dar feedback? O que você precisa entender, empresário, empresária, que a mudança de gestão, a mudança que a sua empresa pede, essa postura de medo, quem tem que vencer é você, porque a mudança tem que começar por você, líder, dono e dona de uma pequena e média empresa. Você precisa mudar. E você precisa mudar e entender que a mudança começa pelo que você faz, pelo que você fala, né? Eu costumo dizer que lá no meu negócio, ah, hoje eu tenho 4 empresas, sendo 3 de segmentos distintos, 2 são do mesmo segmento, mas são de clientes diferentes, então a gente tem que ter negócios separados. Mas nas quatro empresas que a gente tem, é, uma coisa que eu não tenho problema comigo e não tenho problema com meus líderes é feedback. Eu ensino eles o tempo todo. Ontem, inclusive, a gente estava falando sobre isso, né? Como dar feedback, como você desenvolve as pessoas, porque feedback é desenvolvimento. Não só desenvolvimento para quem está recebendo feedback, mas desenvolvimento para você, líder, dono e dona de empresa, que quer desenvolver alguém, que tem busca isso, né? E lá na minha empresa, eu sempre cobro muito isso, assim, feedback. Feedback é a chave do desenvolvimento. E não precisa ter medo, porque muitas vezes o seu liderado, ele precisa daquele feedback. Ele precisa e às vezes ele não sabe. E por que que você está chamando o seu liderado, né? Qual motivo que você, sei lá, chamou ele numa sala? Qual motivo que você trouxe ele até você, né? E falou, pô, vamos conversar aqui, vamos entender o que está acontecendo, né? Eu não sei o motivo, enfim. Qual motivo? Para você que precisa dar um feedback, o primeiro passo é você saber muito claro o motivo que você está chamando ele ou ela. Na sua cabeça precisa estar muito claro esse motivo. E você tendo clareza do motivo, você vai ver que dar feedback é tranquilo. Porque, cara, no final das contas, todo mundo quer receber feedback. Você é líder, então precisa saber por que você está chamando o seu liderado, né? Quais motivos você está chamando ele e ter clareza. Dessa forma, você vai ver que fica realmente muito mais simples, muito mais fácil esse feedback aí, né? E como começar? Primeira coisa, dona e dona, você precisa entender que feedback ele é muito a cultura da sua empresa. Como assim? A cultura, o jeito da sua empresa ser é o seu reflexo. Se você não sabe dar um feedback, provavelmente ninguém na sua empresa sabe dar. Se você tem medo de dar um feedback, provavelmente as outras pessoas da sua empresa têm medo. Porque dentro de uma empresa onde as pessoas têm medo de dar feedback, isso é cultural. Você não tem que ter medo de dar feedback ou receber feedback das pessoas. Dentro da sua cultura, da sua forma de ser, da forma de agir, do seu negócio, todo mundo, inclusive você, precisa saber que feedback é crescimento, que feedback, cara, é desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas não sabem. Então a empresa é o reflexo de você, dona em dona.
que você pode fazer? Melhorar, melhorar. Por que que a empresa é o seu reflexo? Normalmente, nas empresas, a cultura é uma cultura que não tem clareza, a cultura é uma cultura que não é organizada. O que que é organizada? Pô, o Gilberto aqui sabe o que ele, por que ele foi contratado, o que ele vai fazer. Você tem uma descrição daquela vaga, né? E a pessoa entender que dentro daquela vaga ela tem aquelas atividades, é, e é você ter esse tipo de organização. As pessoas entenderem o porquê que elas foram contratadas. É você ter um objetivo empresarial. Como assim objetivo empresarial? É você mostrar para as pessoas sua visão, sua missão e seus valores, né? Então você cria um objetivo e nesse objetivo você coloca todo mundo, né? Quando você tem uma cultura aonde o feedback está presente, aonde o feedback todo mundo sabe que em algum momento você vai passar ali por alguns feedbacks, muitas vezes feedbacks duros, muitas vezes feedbacks que tira o outro da zona de conforto, aí que tá o segredo, amiga. Então, você precisa buscar, assim, é uma coisa que eu falo sempre, buscar pessoas que não têm mimimi, buscar pessoas que corram com você, que te ajudem, que façam o seu negócio crescer e principalmente buscar pessoas com a sua cultura organizacional, com a forma de ser. Não adianta você ter uma empresa onde feedback faz parte, você contrata uma pessoa mimizenta, não é verdade? Você já errou na contratação, ou seja, errou lá atrás, tem que corrigir lá atrás. Se sua cultura é uma cultura onde feedback está presente e feedback tá no dia a dia das pessoas, você vai perceber que dar feedback não precisa ter medo, porque feedback faz parte do jogo. Às vezes tem colaborador que vai te cobrar feedbacks. Você tem uma cultura desse jeito, você vai perceber que os próprios colaboradores muitas vezes vai te cobrar o feedback, vai te cobrar esse posicionamento, essa postura. E é muito legal isso. Eu falo porque eu vivo isso no meu negócio, que às vezes as pessoas, os próprios colaboradores falam, pô, poderia bater um papo aqui comigo, tal, tal, tal. E a gente senta, bate um papo super legal, super aberto, né? Cara, ter uma cultura assim é muito gostoso, porque no final das contas, as pessoas não são mimizentas, sabe? As pessoas entendem o que é o seu negócio e por que que ele é importante para ela, para a vida dela, né? Ela corre através do seu objetivo, é o que eu falei, porque ela une o objetivo pessoal dela ao objetivo empresarial. É muito gostoso quando você tem as pessoas muito focadas no objetivo pessoal dela, mas pensando no seu objetivo empresarial. É muito bom isso, empresário. E não é difícil, né? Não é difícil você ter isso. Com que? De uma forma muito simples, de uma forma prática, você criar uma cultura onde as pessoas entendam e observem que feedback faz parte. E para isso eu vou te ensinar, a gente vai falar aqui ao longo desse podcast como você cria, como você chega lá, né? De uma forma muito simples, muito prática, como eu falei, eu vou te ensinar aqui hoje. Então, aproveita, realmente, anota tudo aí que você vai ver que vai vir bastante informação legal a partir de agora também. Mas antes de eu falar do meu negócio, amiga e amiga, né, eu gostaria de falar por que que mudar é importante. Você precisa, não adianta eu te ensinar se você não perceber a importância da mudança, né? Porque quando você perceber que mudar é importante e os motivos da mudança é mais importante ainda, você vai ver o quanto de ganho você tem, né? Não adianta eu ensinar, quando a pessoa não quer aprender, gente, por mais que eu queira aqui passar para você um conteúdo maravilhoso, você vai perceber que não tem ganho, que a pessoa não vai crescer de forma pessoal, profissional, não vai crescer, é simples. Então, por que que mudar é importante? Porque na sua empresa, eu tenho uma pergunta para te fazer. As pessoas sempre concordam com você? Tudo que você pede, elas falam que vai fazer, que é assim mesmo, que você tá certo. E no final, ninguém faz nada. As pessoas concordam com você, falam que vão fazer, falam que estão contigo, correm contigo, tamo junto, e no final sobra para você resolver o problema, sobra para você entender o que tá acontecendo, e no final é você que resolve. Pois é, isso é cultural. Não
A culpa não é só do teu colaborador, não. A culpa é sua que contratou ou que tem uma cultura onde você aceita esse tipo de coisa, empresário. A primeira coisa, a primeira ação que você tem que fazer é não aceitar esse tipo de coisa dentro do seu negócio e entender que faz parte do negócio, faz parte ter problemas, faz parte. Nós, empresários e empresárias, a gente tem problema o tempo todo. Só que não buscar aqueles problemas antigos, aqueles problemas que se repetem diariamente, sabe? Pô, todo dia eu peço para as pessoas não fazem. Todo dia eu falo isso, as pessoas não sempre falam que vão fazer. Sempre falam, e no final, quem tem que resolver é você. Porque isso é cultural. É cultural. E no final, sabe o que acontece? O errado é você. Essa é a realidade. É você, empresário, que é errado. As pessoas não fazem as atividades dela, não faz do jeito que ela foi contratada. E no final, o errado é você. E eu já vou explicar o porquê que o errado é você e eu concordo com isso. E para piorar, né, eles sempre falam, não, vou fazer. Rádio peão solta, pô, se soltar um boi aí o pessoal vai montar. Por quê? Cheio de rádio peão, peão que só fala mal do seu negócio, fala mal de você, fala mal da sua empresa, nada para eles tá bom, você se esforçando como empresário, o cara lutando, porque ser empresário nesse país é difícil, eu falo porque, cara, é campo de batalha. Nenhuma faculdade vai ensinar você a ser empresário. Nenhuma faculdade, nenhuma pós-graduação, uma FGV da vida, essas faculdades aí, não ensinam a gente a ser empresário, porque o campo de batalha ele é totalmente diferente. O campo de batalha ele é diferente. E é louco isso, porque quando você entra para o campo de batalha, você percebe que nunca você vai conseguir controlar o que as pessoas dizem. Por mais que você queira, pô, eu gostaria que as pessoas falassem bem de mim, gostaria que as pessoas falassem bem da minha empresa. Você não tem controle. Não tem controle, não tem como controlar isso. Você não consegue controlar o que elas acham de você, da sua empresa. Você não consegue entender os motivos, às vezes, de alguns problemas. Porque, na verdade, gente, empresária, na verdade, tudo que eu falei até agora, você tem que entender o seguinte: isso tudo são problemas que você não tratou ainda. São problemas que você não tratou. Por exemplo, quando a pessoa fala que vai fazer e não faz, o que você tem que fazer? Cara, se você tem uma cultura muito clara, uma cultura muito sólida, quando a pessoa fala que vai fazer e não faz, você tem que tirar. Dá, lógico, um feedback, conversa. Na segunda, na terceira, irmão, não tem duas vezes, não tem terceira vez, não fez, tá fora. Se você tem uma cultura onde todo mundo entende que, pô, se eu me comprometi, eu vou executar, se a pessoa não executar, ela já sabe que tá fora do seu time. Cara, e tem que ser assim. E tem que ser assim, você não pode aceitar que as pessoas falam e não fazem no final das contas, porque sobra para você, empresário, pagar a conta. E a conta é cara. A conta é cara. Quando eu falo que o errado no final é você, porque você fala, as pessoas concordam com você, mas elas não querem concordar com você. Por que não querem? Porque a tua cultura tá errada. Porque se você tem uma cultura sólida, quando você falar e a pessoa não concordar, ela não vai ficar no mimimi, no bastidor, ela vai te falar na sua frente. Isso é cultural. E aí o feedback ele é mais fácil. Por que eles sempre dizem que vão fazer e não faz? Porque a tua cultura é assim, você aceita. Você aceita. E você tem que parar, tem que dar um chega. Pô, chega! Né? Tem um vídeo que a gente gravou esses dias para divulgar nosso canal, né? E eu falo exatamente isso. Eu bato na mesa e falo, chega de gente que não quer nada com nada. Mas o chega de gente que não quer nada com nada é mais culpa nossa do que deles. Porque, cara, quem contratou foi você. E quem pode demitir ele é você. Por que a Rádio Peão, toda empresa, mesmo empresa com cultura forte, tem Rádio Peão? Toda empresa tem. Só que a empresa que tem cultura forte, a Rádio Peão, quando ela acontece, ela não afeta o negócio. Ela não afeta a sua produtividade, não afeta o seu negócio. Diferente de uma empresa que a Rádio Peão você não tem uma cultura. Então, cara, empresário, vamos lá. Você não vai ter controle sobre o que as pessoas acham de você, sobre o que elas dizem. Mas você consegue amenizar através de uma maneira de engajamento que as pessoas, quando falarem de você ou que elas pensarem de você, elas pensem de forma positiva.
Quando o funcionário é o engajado, ele vai falar bem de você e vai falar bem no seu negócio. E tem maneiras de você fazer isso. E por que você tem medo de entender o problema? Porque você nunca resolve. Então resolva. Todo problema que acontecer, empresário, eu tenho um monte de problema todo dia. Todas as empresas são problemáticas. Só que tem empresa que o problema é tão grande, mas ao mesmo tempo ele é tão fácil de resolver que o empresário não enxerga. Ele está sempre pensando só no problema. E nessa conclusão, como eu entendi, cara, que eu precisava perceber o momento do feedback. Pô, o cara errou, é no momento, não é daqui 2 dias. O cara errou, você tem que corrigir na hora, porque daqui 2 dias ele já nem vai lembrar mais, daqui 1 hora ele já nem vai lembrar mais. Ah, mas na hora eu tô nervoso, Gilberto. Então, cara, se você é desse tipo que fica às vezes nervosa com alguma situação e não tem condição de dar feedback, delega. Se você não pode delegar, porque talvez não consiga, faz o seguinte: respira, pensa durante um período, cara, e chama a pessoa e conversa. Não pode ser mal educado, não. Mas chama a pessoa através de uma realidade. Eu vou ensinar uma técnica aqui de feedback hoje, tá? E aí, o que acontece? Você precisa saber que dentro do seu quadro de colaborador, você tem 3 tipos de colaboradores. Eu até falo isso eu acho que eu falo isso no podcast de contratação. Então, depois você assiste lá que a gente entra no detalhe. Mas, ativamente desengajado, desengajado e engajado. Qual que é a diferença dos 3? O ativamente desengajado, ele tem na sua empresa, na minha empresa, em qualquer empresa do mundo. Só que o ativamente desengajado, você tem alguns problemas. Por exemplo, você não consegue identificar, ou quando consegue é difícil. Então, o ativamente desengajado, eu brinco que é o sadomasoquista. Eu falo isso muito. O que é o sadomasoquista? Você vai bater, ele não vai pedir demissão. É aquele funcionário que fala assim, ah, mas eu tô aqui há X anos, até hoje, né? Até hoje eu sempre fui assim, né? Então, ou seja, ele é o cara que te traz problema, não pede demissão, fala mal de você, fala mal da sua empresa e não vai pedir. Toda empresa, normalmente, ela tem o ativamente desengajado. Só que quando você identificar, você tem que tirar do time, tem que mandar embora. Porque mais caro do que demitir ele é você deixar ele no time o tempo todo poluindo o teu ambiente, estragando o seu ambiente. É o famoso laranja podre, o ativamente desengajado. Quando eu falo que eu tenho, é porque assim, eu realmente não acredito em contos de fada, tá, gente? Eu sou um empresário que acredita em campo de batalha, em realidade. E graças a Deus, hoje eu não tenho problemas em relação a rádio peão, essas coisas, graças a Deus a gente não tem, mas sempre tem, cara, porque ele é escondido. Então, talvez tenha e eu não identifiquei ainda. E se você tem e identificou, melhor ainda, tem que mandar embora. Acima dele, você tem o desengajado. O que é o desengajado? Cara, é o cara que chega no horário, sai no horário, faz o dele. Se bater meta para ele, tá tudo bem. Se não bater também, tá tudo bem. Se ele fez atividade no horário, tá tudo bem. E se não fez para ele também, tá tudo bem. O desengajado, ele é esse perfil. É ruim? Cara, eu não digo que é ruim, mas para você, empresário entender, o desengajado, ele pode te abandonar a qualquer momento. A qualquer momento. Porque se ele tem uma proposta para ganhar 10, 20, 30 reais a mais em outra empresa, ele vai. Ele vai embora. Ele vai embora e vai te deixar. Então você não pode confiar. Só que você tem um cara que é o cara que eu queria ter 100% do meu quadro, que talvez você também queria ter, que é o engajado. O engajado é o cara que corre contigo, que está com você, que entende seus problemas, que sabe quem você é, sabe como você chegou lá e principalmente quando tem um problema, se ele não já traz a solução, o que pode acontecer, ele vai trazer o problema para você de uma forma onde que ele vai aceitar o feedback. Ele vai aceitar o feedback e vai te trazer estratégia. O engajado é aquele cara que não é o que trabalha mais horas, porque às vezes o ativamente desengajado ele trabalha muito. Só que é o cara que realmente está com você, sabe? É o cara que realmente está com você. Então, o que você tem que buscar para engajar as pessoas? Conhecer, por exemplo, o Q12, que é 12 questões para você engajar alguma pessoa. Conhecer, e o Q12, conhecer o Q12 não é difícil, tá? São 12 perguntas que vai passando por necessidades básicas. O que é necessidade básica? Por exemplo, o funcionário trabalha sem computador? Um exemplo de um administrativo, tá? Ele trabalha sem computador? Não, não trabalha. Ele trabalha sem o mouse? Não, não trabalha, a não ser que for um notebook. Ele trabalha sem uma impressora? Dependendo sim, dependendo não. Ou seja, necessidade básica é o material. É o material mesmo, é aquele material
que ele precisa para executar a atividade dele. Depois você vai para o segundo nível, que é o quê? Necessidade individual. Por exemplo, você dar feedback para ele, é você reconhecer o trabalho que ele está fazendo, é ele entender o porquê que ele foi contratado, necessidade individual. Depois você sobe para o terceiro nível, que é o nível de necessidade de grupo. Por exemplo, ele tem um ambiente saudável onde ele participa, as pessoas dentro da sua empresa acreditam na meta, elas correm com a empresa. Esse colaborador tem algum colega, algum amigo dentro da empresa, porque estatisticamente, quando você tem algum conhecido ou amigo dentro da empresa, a chance de você se dedicar mais e ficar durante um período maior na empresa é maior. Ou seja, no terceiro nível, a necessidade de grupo. E aí você tem um último nível, que é a necessidade de crescimento. Todo mundo quer crescer. Você, eu, todo mundo. Só que o que acontece? Normalmente, os empresários não trabalham bem os 3 níveis anteriores e prometem um quarto nível, que é crescimento. E o colaborador logo saca que isso é mentira. E aí, quando ele saca, ele vai embora do seu negócio. Então, quando você entende que o crescimento, não só crescimento profissional, de cargo, né? Mas o crescimento do desenvolvimento pessoal e profissional do cara. Quando você entender esses 4 níveis e através de 12 perguntas que a gente ensina em outros podcasts, você vai conseguir trazer uma estratégia de engajamento, né? Uma estratégia de engajamento para o seu time. E que tipo de feedback você está dando? Marca ou sanduíche? Como assim, Gilberto? Marca e sanduíche. O marca, já vou ensinar, e o sanduíche, acho que falo de sanduíche também. Se não falar, até no final da live, do podcast aqui, eu falo para vocês, tá? Então, são 2 tipos de feedbacks, os mais conhecidos, os mais praticados. Tem outros, mas aqui eu sempre indico você um dos 2. Eu não gosto, gente, não gosto de coisas que não sejam práticas, tá? Eu não gosto de coisas que não faz sentido para o meu negócio. Eu não gosto. Eu gosto de coisa prática que faz sentido e que todo mundo aplique, tá bom? Procure estruturar a sua liderança focada em resultado. Qualquer tipo de resultado, não só de vendas, tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma área administrativa e aqui na área administrativa eu preciso controlar a inadimplência. Pô, sabe, coloca o seu time administrativo focado nisso. Atendimento a cliente, focado, né? E a mudança, como eu falei, começa por você. Não adianta você querer dar um feedback maravilhoso, sendo que você tem várias áreas dentro da sua empresa que é problema. Várias coisas que você não faz dentro da sua empresa, vários problemas, pequenos problemas que se tornam um grande problema. Porque daí um feedback que às vezes poderia ser muito simples, se você tiver tudo isso que eu falei até agora, ele se torna complexo e difícil, porque você não tem a maioria das coisas que eu falei. E buscar a equipe, buscar o seu time, ser um time muito envolvido com a sua estratégia, com o seu objetivo empresarial. E o que acontece normalmente nas empresas é que os colaboradores não são envolvidos com os objetivos empresariais. Não sei se vocês sabem, existe uma estatística que fala que mais ou menos 2/3 dos colaboradores não gostam do que faz. Pensa o seguinte, o cara entrou na sua empresa para fazer uma atividade, mas ele não gosta do que ele faz. 2/3, ou seja, se você olhar para o teu lado agora, a maioria dessas pessoas que trabalham aí contigo não gosta do que faz. Não gosta. Por que elas trabalham então? Pelo dinheiro. Se você tem uma empresa chata, uma empresa insuportável, você é um líder insuportável, um líder chato, que não é justo, porque você pode ser chato, mas tem que ser justo, pelo menos, né? Que não é justo e que cobra as pessoas sem motivo, que dá feedback sem motivo, que não sabe dar um feedback, fica mais difícil, porque lembra, as pessoas não gostam do que faz na sua maioria. 2/3 não gosta. Se você olhar para o lado, 2/3 não gosta. Então olha para o seu lado, você vai ver algumas pessoas que não gostam, estão aí pela grana. Então o que você tem que fazer? Engajar elas no seu objetivo empresarial. Se elas estão envolvidas no seu objetivo empresarial, a chance de você conseguir algo muito melhor, né, para elas e para você é maior. Para elas e para você é maior. Investir em conhecimento é a chave do jogo, cara. Às vezes eu escuto alguns empresários, eu falo, cara, qual foi o último treinamento de gestão que você fez? Qual foi o treinamento que... Ou não só treinamento, tá, gente? Pode ser, inclusive, uma pós-graduação, uma graduação, né? Empresário, por mais simples que você seja, por mais, sabe, precisa estudar. Não necessariamente só coisas pagas.
Por exemplo, podcast como esse, que são gratuitos, te ajuda, te dá uma clareza, uma estratégia. Se você anotar todas as sacadas, quantas sacadas que eu falei aqui hoje já, quantas sacadas. Se você anotar quantas sacadas que você vê num podcast como esse, pô, você cresce muito. E você precisa entender que investir em conhecimento é importante. E aí a gente vai para o feedback marca. Tá ruim porque eu peguei essa imagem na internet, mas é mais para deixar para vocês mais simples aí. O feedback marca, ele trabalha com MARCA. O que é isso? Momento oportuno. Vamos imaginar, então vou dar um exemplo agora. O teu colaborador faltou ontem. Aí ele chega no outro dia já sabendo o que você vai perguntar. Por que você faltou? É a pergunta que toda empresa faz pro colaborador quando ele falta. Principalmente quando ele some, né? Não faça assim. Não faça assim. Porque você deixa seu colaborador esperto. Deixa seu colaborador sem vergonha. Então, quando ele chegar, faltou ontem, você não vai fazer essa pergunta, você vai fazer outras perguntas do tipo: o que a gente vai fazer hoje para recuperar teu resultado de ontem? Que você faltou, eu já sei. Nós não vamos mudar o fato. O fato que você faltou já aconteceu, ou seja, momento oportuno, no dia seguinte. Qual ação? Ação foi a falta. Ação foi a falta. Qual a reação? Por exemplo, você faltou e a reação que eu tive foi de espanto, porque eu não esperava que você faltasse. Ó, momento, ó, ontem você faltou é ação, reação, eu não esperava que você faltasse. Qual a consequência? Me fez muita falta ontem o seu resultado. Então eu preciso de uma alternativa, como a gente vai mudar a partir de hoje. Olha isso, ó, momento, ação, reação, consequência e alternativa, marca. Momento, ação, reação, consequência, alternativa. Gente, isso vale muito, de verdade. Isso aqui ninguém ensina na internet de graça, não. Então, qual o momento que você... Por que você faltou ontem? Olha, eu vou dar um feedback, ó. Por que você faltou? Eu preciso vocês agora. Você faltou ontem, a falta é a ação e ontem é o momento. Você faltou ontem, eu não esperava. Diante de eu não esperar, acabou que a gente não entregou o nosso resultado. O que a gente vai fazer a partir de agora? Olha que feedback maravilhoso. Você busca um momento, você busca ação, você busca reação, consequência, e agora você quer a alternativa. Porque quando a gente fala de feedback, normalmente a gente sempre busca alternativa através do que a gente acha, do nosso prisma empresária, ou líder, né? E o que você tem que fazer? Você tem que buscar sobre o prisma do teu colaborador às vezes também, porque quando só você traz a solução, tem momentos que não funciona mais. Tem momentos que não funciona mais. Qual é a vantagem no feedback marca? Você tem uma vantagem onde que quem sabe aplicar ele, você consegue trazer a pessoa para uma reflexão um pouco maior. A pessoa vai refletir mais esse feedback, ela vai buscar ali a melhoria. E a alternativa não é só ela que vai dar, você pode dar. Você poderia ter falado, ó, você faltou ontem, eu não esperava, infelizmente não entregamos o número, então hoje eu preciso que você faça tal situação, já determinando, entendeu? Já mostrou alternativa para a pessoa. Muito simples, cara, dar feedback em marketing. Deixa eu pensar num outro exemplo. Vamos imaginar que é uma pessoa que está falando mal da sua empresa, de você, um exemplo, tá? Então vamos lá. Ontem é o momento. Ontem, ontem eu vi você falando mal da empresa. Falando mal da empresa. E de fato, cara, eu não imaginava, a reação, eu não imaginava que isso traz como consequência, que isso traz como consequência outras pessoas falando mal da empresa desnecessariamente. Se você não gosta de trabalhar na empresa, colaborador, eu super entendo, mas você falar mal da empresa, você levar para outras pessoas esse problema, é complicado. Então, o que eu vou te pedir? Se você tem uma dificuldade, algum problema com a empresa, fala comigo, ó, alternativa. Eu falei o momento, falei a ação, falei a reação, falei consequências e estou dando alternativa. Você poderia ter falado em outra consequência. Quando você tiver algum tipo desse problema, você vai falar comigo. Porque se você não falar comigo, eu vou ter que te mandar embora, vou ter que te desligar. Porque é inadmissível uma postura dessa dentro da minha empresa. Então, assim, qual a alternativa que você tem? De vir falar comigo. Olha que, cara, que feedback maravilhoso. Que feedback maravilhoso. Simples, prático. Então pensa, às vezes você está com um problema aí, pensa nesse problema que você está,
Qual vai ser o momento, qual foi o momento que ele aconteceu, qual a ação, qual a reação, qual a consequência e qual a alternativa que você vai impor, que você vai trazer ali para o teu colaborador. E aí, o que é importante, né? Dentro do feedback marca, você entender o motivo do problema. Você tratar o problema de forma aplicada. Não aceitar o não como solução, porque às vezes, empresário, a gente aceita o não como solução e o não nunca vai ser solução para problema nenhum. Você pode, às vezes, trazer como estratégia de um feedback uma análise SWOT. Até ontem eu falei isso com os meus colaboradores. Eu estava falando com o meu time de liderança, que a gente faz reunião, né? E ontem eu estava falando sobre isso. Falei, cara, às vezes você não tem a solução, mas uma análise SWOT vai te trazer a solução do problema. O que é análise SWOT? É você olhar os pontos fortes, os pontos fracos da pessoa. Aqui eu não vou entrar, estou falando interno, tá? Pontos fortes e pontos fracos internos. Não vou entrar nem no externo aqui, eu não estou aqui para ensinar análise SWOT, não. Mas buscar ali, numa análise, quais os pontos legais que o colaborador tem, o que ele tem de bom, o que ele faz de bom, mas também buscar o que ele faz de ruim. E aí, quando você busca o que ele faz de bom e o que ele faz de ruim, você vira para ele e fala assim, cara, agora eu quero que você me fale como você vai mudar isso. Ou eu acho que você tem que mudar aqui, aqui. Olha, o feedback marca mais uma vez. E buscar ser fiel ao teu objetivo empresarial, porque às vezes a gente não é fiel, sabe? Não aceitar intimidação. São coisas dentro de feedback que eu estou falando aqui que qualquer empresário faz. Qualquer empresa faz. Você faz, eu faço. Qualquer cara, isso é campo de batalha. É campo de batalha, campo seu, campo meu, campo de qualquer empresa, né? Campo de qualquer empresa. Olha isso aqui, cara. De quem que é a culpa, né? Eu fiquei pensando. Eu tenho um grupo que eu sigo de um segmento que a gente atua aqui na empresa. E aí eu sigo esse grupo no Facebook, eu vi isso aí. Finalmente chegou minha demissão sem justa causa. Depois de 26 atestados, pausas e queda na negação, queda na negação, monitoria e estou livre. O que é queda da ligação? Provavelmente o cliente liga, ele vai e desliga a ligação. O cliente liga em algum 0800 desse ser humano aí onde ela trabalha, ou ele, e ele vai e desliga a ligação. É monitoria zero. O que é monitoria? Dentro de call center, que é um dos segmentos que eu tenho aqui, a gente faz alguns tipos de atividades. Uma delas é monitoria. Que é o quê? Você vê como aquele colaborador está atendendo o cliente. Então, provavelmente ele estava péssimo, né? Esse cara é o ativamente desengajado. Se ele fala isso na internet, o que ele fala dentro da empresa? Cara, se o cara coloca isso na internet, o que ele fala dentro da empresa? Imagina só. Imagina só. É o ativamente desengajado aí atuando. E aí o que você tem que fazer? Demitir, laranja podre. Só que para piorar, isso não é culpa do cara só, velho. Isso é culpa da empresa que deixa um colaborador desse dentro do negócio. Se o cara quer ser mandado embora, por que você fica quebrando em cabo de guerra com o colaborador? Deixa eu te explicar, empresário. Cabo de guerra, você sempre vai perder. Mesmo que ele peça demissão, você vai perder. Mesmo que ele peça demissão, você vai perder. Por que você vai perder? Porque às vezes esse cara vai ficar um dia, uma hora dentro da sua empresa e vai fazer um regaço desgranhento dentro do seu negócio, da sua cultura, da sua forma de ser, que para recuperar é difícil. Às vezes um colaborador como esse ele estraga de uma forma a tua cultura organizacional, estraga a sua imagem com os outros colaboradores de uma forma que fica muito complicado de recuperar. Tem como, mas é difícil, demora. Então, de quem que é a culpa? Na minha visão, é do empresário. Essa é a realidade. A pessoa... eu não tenho nem termos, porque como esses podcasts ficam gravados, eu não vou dar nem os termos que eu acredito que daria para uma pessoa como essa. Mas a culpa é do empresário, que deixa a pessoa dentro do negócio. Olha aqui, vou puxar outro, calma. Não é só esse não. Blá, 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 olha isso. Valorizar emprego, blá, blá, blá. Mano, vocês não entenderam. Esse tipo de trabalho / serviço prestado é a forma de escravidão moderna, olha isso. Realmente é difícil ter vaga no mercado de trabalho. E sim, nenhum trabalho é fácil, livre de pressões, chefes autoritários, olha isso, e etc. Mas é sério que você, além das contas da família para pagar, para sustentar, vocês atende por amor? Não é. E se falar que sim, é porque acostumou com isso, romantizar trabalho. Olha isso, cara. Olha isso. Eu chego a passar mal, de verdade, quando eu leio umas coisas dessas. E isso, cara, é o mundo real. Que eu não florio nada, velho. Esse é o mundo real. Esse é o tipo de colaborador que tem na maioria das empresas.
E aí, quando você pega um negócio desse, um texto como esse ou outro que eu mostrei agora há pouquinho, você não fica indignado? Eu fico. Porque como empresário eu acho lamentável. Só que eu entendo que não é culpa só da pessoa que está escrevendo isso na internet, não. É culpa do empresário que deixa esse tipo de colaborador dentro das empresas. E tem, gente, porque assim, na verdade, as próprias empresas, elas aceitam essas coisas, sabe? Porque não quer mandar embora, porque imagina o estrago que esses dois seres humanos fazem dentro de um negócio, dentro de uma organização. E é isso. Então procure pessoas que tenham a ver com o seu negócio. Não só colaboradores, às vezes fornecedor, né? Às vezes tem fornecedor aí que não tem nada a ver com a sua empresa. Não negocie valores. Não negocie valores. Por exemplo, respeito. Não negocie, cara. Se você tem isso na sua cultura, se você tem isso no seu jeito de ser, você não pode negociar. Você tem que entender que feedback não é ataque pessoal. Não adianta você chamar a pessoa na sala e começar a atacar ela de forma pessoal, achando que ela vai melhorar. Então, aponte os erros profissionais. Não foca, você não pode focar no, no pessoal do colaborador, sabe? Foca no comportamento e comprometimento profissional daquela pessoa, né? Não aceite desculpa. Procure todo problema, procure um prazo para a solução. O feedback marca é bom por causa disso. A ação ela tem que ser diária, né? Para você acabar com a rádio peão, você tem que definir aonde você quer chegar, comunicar a equipe. Pô, nós estamos aqui, quero chegar aqui. Galera, vamos junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que entender também, empresário, que você não vai agradar as pessoas o tempo todo. E não pode ser assim. Porque se você está agradando alguém, você está desagradando outra pessoa. E talvez essa outra pessoa é você mesmo ou sua empresa. Tem que se comunicar com o time, ser fiel ao que você acredita, sua cultura. E entender que nem todo mundo precisa estar com você, mas eles precisam te respeitar naquele momento. E deixar a opinião dos outros, né, pro lado. Crie processo de liderança, né? Trabalhe com treinamento de equipe, faça o trabalho de liderança, não fique focado só no operacional. Foque no estratégico, empresário. Faça feedback marca, por exemplo, que a gente ensinou aqui. Ou feedback sanduíche, que eu falei que eu ia comentar. A diferença do marca do sanduíche é mais ou menos assim. O marca é momento, ação, reação, consequência e alternativa. O feedback sanduíche você começa o feedback falando uma coisa positiva que a pessoa tem, aí no meio você foca ali no problema, no que você quer falar para ela, e no final você traz de novo outra forma positiva, né? Então você começa no positivo, fala o feedback e volta no positivo. É assim, eu não acredito muito em feedback sanduíche para líderes que já têm experiência, principalmente pessoas mais antigas, assim, que têm bastante experiência. Quem não tem, pô, é um feedback ok e tal. Mas pra gente que tem mais experiência, o marca ele é bem melhor, porque às vezes o marca, dependendo do que você falar, o colaborador pode reagir de uma forma estranha, assim, mal, né? Então você tem que ter inteligência para dar o marca. E o sanduíche nem sempre. O sanduíche é mais tranquilo. Porém, eu não gosto muito, eu aplico mais o marca, tá? O colaborador vai entender seu objetivo. Quando o objetivo seu empresarial fizer sentido o objetivo pessoal dele e demitiu os ativamente desengajado. Quando você cria isso, você vai ver que os próprios colaboradores vão ajudar você no controle dentro da empresa e você, empresário, vai sair do operacional e vai para o estratégico. Então, crie rotinas de cultura, crie padrão na contratação, não contrate por competência. Como assim? Normalmente, o que a gente procura? Eu preciso de um financeiro. Eu quero um financeiro que tem 10 anos de experiência em finanças. Só que você não se liga que não é por aí que contrata. Você tem que contratar pessoas que têm a ver com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Às vezes a pessoa tem 10 anos de experiência no que você quer, mas ela não tem sua cultura. Ela vai te trazer problemas. E é real isso, né? Refaça o seu time, seja fiel aos seus valores, não trate sua equipe como criança, entre para o estratégico, demita os ativamente desengajados e feedback é crescimento profissional e pessoal. Pessoal e profissional. E é isso, né? Eu falo sempre que eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, tá tudo bem. Lembrando vocês que eu faço live todo dia no Instagram às 8 da manhã. Então, te convido para você ir lá no Instagram, né? Entra lá, curte a nossa live, comenta, critica. A gente tá lá para isso, todos os dias às 8 da manhã. Beleza? E parabenizar você que ficou aqui até o final. Eu acho que mais do que mais do que assistir a live, né? Você se dedicar e entender que você precisa mudar e ficar aqui todo esse tempo aqui escutando
estratégias, anotando, né? Anota tudo porque a gente ajuda muito, beleza? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Valeu.